Esse versículo de número 10, ele é muito maravilhoso e muito glorioso, nós podermos ter essa oportunidade de fazer o bem a todos. E Paulo diz assim, especialmente os da família da fé. É interessante que, nós já vamos recapitular, mas só o que veio na minha cabeça, nós precisamos refletir de fato o que é fazer o bem, né? Porque fazer o bem, nós precisamos entender que é estar alinhado ao propósito de Deus, é estar sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, esse bem que a palavra de Deus está nos orientando. E hoje, à tarde, conversando com um dos meninos que trabalham comigo, ele estava conversando comigo, ele fala bem pouquinho, mas hoje ele se aproximou mais comigo no momento, e ele falava assim: Tiago, eu pensei que você não gostava muito de mim. Ele é um recém-contratado há pouco tempo, assim, dos mais novos, e ele disse: eu pensei que você não gostava muito de mim. Eu falei: por quê? Ele falou: porque você pegava muito no meu pé, você estava sempre direto falando comigo e pegando no meu pé, e a maneira que você falava e tal. Eu disse: não, deixa eu te falar, eu quero te falar que eu gosto e gosto muito da tua forma de trabalho. E o que eu estava fazendo era fazendo o bem para que você pudesse se tornar esse excelente profissional. Ele: agora que eu consigo entender. Eu falei: eu nunca fui bravo, eu nunca não gostei de você, muito pelo contrário. Porque quem ama, cuida, exorta, zela. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, esse fazer o bem é confrontar, é ensinar, é exortar, é abraçar. É nesse sentido que a palavra de Deus nos fala e nos revela de fazer o bem. Vamos lá então, só recapitulando rapidamente. Semana passada nós iniciamos no versículo de número 1, e o tema geral foi que igreja é a comunidade do amor, né? E nós falamos muito acerca da igreja como comunidade do amor e como uma comunidade diaconal, ou seja, a igreja ela tem que expressar o amor de Deus e ela tem que servir um ao outro com esse amor de Deus, né? Nós falamos que a igreja de Cristo, ela recebeu o Espírito Santo, ela nasceu segundo o Espírito, ela anda sobre o Espírito, ela é guiada pelo Espírito, ela produz o fruto do Espírito e ela vive no Espírito. E quando nós estamos falando de igreja, nós não estamos falando templo, tijolo, sala ou espaço físico. Nós estamos falando igreja do Senhor. Nós, todos juntos, reunidos, somos a igreja do Senhor. O corpo de Cristo reunido é a igreja do Senhor. Perfeito? Então, é nesse sentido que a palavra do Senhor está falando que a igreja do Senhor recebeu o seu Espírito. Nós, igreja do Senhor, recebemos o Espírito, nascemos através do Espírito Santo de Deus. Nós andamos através do Espírito de Deus, nós vivemos através do Espírito Santo de Deus, nós caminhamos através do Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito, né? Nós, como igreja do Senhor, como comunidade de amor, como comunidade diaconal, ou seja, uma comunidade que serve o próximo, nós precisamos produzir os frutos do Espírito. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Então, nós falamos muito sobre essa importância de nós nascermos no Espírito, ser guiado no Espírito, produzir o Espírito Santo de Deus e o que mais? Viver no Espírito. Nós falamos da importância de nós estarmos atentos e vigilantes. Por quê? Porque nós fomos libertados da condenação do pecado, nós fomos libertos do poder do pecado, mas nós não fomos libertos da presença do pecado. E é isso que nós precisamos entender. O pecado, a condenação do pecado que estava sobre nossa vida, Jesus removeu através da cruz, do sacrifício da cruz. Então nós fomos libertos da condenação.
Paulo vai falar isso quando ele vai ministrar aos Colossenses. Isaías vai falar sobre isso. As epístolas de João vai falar sobre isso. O poder do pecado também nós somos libertos através da morte de cruz. Nós falamos muito domingos a respeito dessa questão de governo, mas não da presença do pecado. Então nós temos que estar sempre vigilantes e atentos. Ou seja, nós precisamos estar sempre nos alimentando do Senhor, nos alimentando da palavra, nos alimentando das coisas espirituais, porque é através dessas coisas espirituais que o nosso espírito é alimentado e não a nossa carne. Se a carne se alimentar mais do que o espírito, nós temos um grande problema. Vocês lembram que nós vamos chegar lá, uma grande luta entre a carne e o espírito, diariamente, todos os dias, todos os momentos, irmãos. Há essa luta terrível. E é por isso que a palavra do Senhor nos destaca a importância de alimentarmos o espírito, para que a carne não governe, mas que o espírito seja o nosso governo eterno. Amém? Glória a Deus. Nós falamos semana passada, em cima desse texto de versículo de número 1, Gálatas 6:1. Eu quero ler novamente só o versículo de número 1, que diz assim, olha só que interessante: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com raiva. Isso? Não. Como que diz a palavra de Deus? Com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. A respeito desse único versículo, nós falamos aqui, estamos destacando 6 pontos importantíssimos a respeito deste Gálatas capítulo 6, versículo 1. O primeiro ponto nós falamos semana passada, que foi o quê? Uma queda repentina. O segundo ponto que nós falamos foi um confronto amoroso. Nesse confronto amoroso, nós tratamos e estamos tratando de alguns pontos bem importantes que traz muita luz para nós como igreja. E esses pontos importantes que nós destacamos quando se fala de um confronto amoroso, primeiro ponto foi: quem deve lidar com aqueles que caem? Nós falamos isso. Quem deve lidar com aqueles que caem em pecado? Vocês lembram da resposta? Quem? Os espirituais. Pessoas espirituais. Paulo diz aqui: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são o quê? Espirituais, deverão restaurá-los. Quem são os espirituais? Aqueles que são governados pelo Espírito Santo de Deus, que produzem o fruto do Espírito Santo de Deus, e que andam segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Então são essas pessoas. Perceba que Paulo não diz assim: vocês, pastores e líderes, deverão restaurar as pessoas que caíram em pecado. Ele diz os espirituais. O que Paulo está querendo trazer, nos ensinar isso? A responsabilidade de todos nós, como membros do corpo de Cristo, vivermos como homens e mulheres espirituais, ou seja, se prostrar ao Espírito Santo de Deus. É isso aí. Nós falamos que isso é para todos os crentes, todos os crentes devem ser e podem ser espirituais. Segundo ponto que nós falamos é o que deve ser feito com aqueles que caem em pecado. O que deve ser feito? Paulo diz para nós restaurá-los. Outras traduções, confrontá-los com mansidão. Ou seja, então precisa do quê? Da confrontação, do confronto. Aquele que está em pecado, ele precisa ser confrontado. De que forma? Com mansidão, com amor.
segundo a palavra de Deus. E nós vamos falar bastante sobre isso. Então, aquele que cai em pecado, ele deve ser feito com confronto, e Paulo diz que nós devemos corrigir uns aos outros. Esse corrigir é cuidar uns dos outros. Porque, irmãos, nós precisamos de fato viver essa palavra de Deus. E para ser corrigido e confrontado, nós precisamos ter um coração quebrantado, para aceitar esse confronto diante de Deus, diante da sua palavra, para que nós possamos ser transformados. Porque se nós não tivermos um coração quebrantado, de forma nenhuma, nós vamos o quê? Ouvir. Eu acredito que é um dos grandes males desta geração é a dificuldade de ouvir. É terrível, irmão. Uma pessoa que tem dificuldade de te ouvir, que tem um coração duro, que tem um coração fechado. Para quê? Para a palavra de Deus. Não é para nós, não é para mim, não é para quem está ministrando, é para a palavra de Deus. Então nós precisamos confrontar. Esse confrontar no original significa pôr em ordem, restaurar segundo a condição anterior, da palavra catartizo no grego. Então é isso que Paulo está falando, esse confrontar, esse restaurar é pôr em ordem. Sim. Por exemplo, assim, existe o processo, né, entre ouvir, escutar e compreender. Mas eu creio que, assim, durante todo o processo, eu creio que a gente fala, às vezes até se torna uma coisa chata, fala, aí fala o coração é duro. Mas quem abre o coração é Cristo. É o Senhor. Não tem como, por mais que eu fale, por mais que eu mostre, por mais que eu tente. É o um Senhor. Coração quebrantado só através do Espírito. Isso quando a gente chama de graça de Deus. Por que nós aceitamos ao Senhor? Porque Ele nos despertou, Ele nos amou. Ou seja, não é porque nós somos bons, é porque nós vamos abrir o nosso coração e vamos se quebrantar. Não, é porque o Senhor se revelou e fez a sua gloriosa obra em nós. E a partir do momento em que nós somos impactados por essa revelação, dessa obra do Espírito, nos cabe somente uma coisa: obedecer e se quebrantar diante do Senhor. Então, esse quebrantar, esse restaurar, essa restauração é obra divina do Senhor. Esse coração quebrantado é obra divina do Senhor. A nossa função como homens e mulheres de Deus é, sim, ter o zelo, a responsabilidade e o compromisso de trazer a verdade, independente se a pessoa ache ruim ou ache isso, ou, ai meu Deus, de novo falando a mesma coisa. Não, nós estamos aqui para falar a verdade, né? Ministrar a verdade, a vida, ministrar a Cristo, a centralidade, o Evangelho. Pode falar, pastor Guilherme. Eu entendo do ponto de vista da Tati ali, a partir do momento em que a pessoa não enxerga, né? Daí o Espírito ele quebranta, né, o coração, porque às vezes a pessoa até sabe, mas ela não quer, talvez por orgulho, por soberba, por de fato não querer viver tal correção ou instrução, né? Porque a palavra diz o quê? Que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele que nos convence. Porém, o fato de ele nos convencer é o fato de ele fazer com que a gente enxergue e veja. Agora a gente tem a opção em situações de a gente tá vendo, porém escolher não viver aquilo, entende? E podem falar 1 milhão de vezes. Não importa. Perfeito. Isso que eu ia falar, isso que o pastor Guilherme está falando é definição de vida. Era exatamente o que eu ia falar. Tipo, por exemplo, eu não vi.
O Senhor vai lá e faz a sua obra e me mostra. Me mostra o quê? Um raio-x da minha vida. Uau, realmente eu preciso me consertar. Eu preciso me posicionar. Agora, a partir desse momento que o Senhor se revela, porque isso foi a obra divina. Isso é obra divina. É o Senhor que se revela, que o pastor acabou de ministrar. Agora entra a questão da definição de vida, escolha de vida minha. Me posicionar e me lançar no Senhor, ou viver com a natureza do velho Adão, que é, não quero, não vou mudar, vou permanecer como estou e está tudo certo. Eu falo assim, é o livre-arbítrio, que você tem o livre-arbítrio de se lançar no Senhor ou viver para você mesmo. Isso cabe a nós, porque o Senhor já fez a obra, Ele se revelou, Ele despertou, Ele trouxe a consciência e o entendimento, e eu não me posiciono, aí é uma escolha de vida minha, é eu que não quero, entendesse? Porque senão é muito fácil, o Senhor então não escolheu um só e os outros não, o Senhor se revelou a um só e a outros não, quando Ele morreu por todos, quando Ele amou todos, quando Ele se entregou por todos, quando Ele chamou, Ele elegeu todos os filhos. Quem são os filhos? Aqueles que decidem, definição de vida, atitude e escolha, a me prostrar. E aí Deus fala que escolheu os gentios para causar ciúmes e para realmente, quando os gentios estivessem como povo de Deus, Ele pudesse trazer o seu povo escolhido, que é Israel. E que isso é um propósito de Deus dentro da palavra. Por isso que eu te falo, se isso é sobrenatural, se tem aqueles que realmente o Senhor abre e fala, não, é você, e independente do quanto você sofra e luta contra isso, é você quem eu quero fazer a obra. Sim. Ou se realmente é uma decisão, não, eu vou mudar, porque eu vou mudar com a minha própria força. Sim. E através disso eu sou, nem vou dizer essa palavra, que acho que acredito que a gente não é nada. Sim. Mas eu quero me tornar um pouco mais parecido com Cristo. Certo. Primeiro ponto, vamos lá. Quem é o Israel de Deus hoje? Para nós entendermos. Que de fato Ele morreu por toda a humanidade para quebrar o muro de divisão. Havia uma divisão. O Senhor veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Sim. Certo? Perfeito. Mas isso por propósito de Deus. Propósito eterno. Para quê? Para que Ele abrangesse toda a humanidade. Para quebrar esse muro de divisão, que Efésios diz. Aí quando Ele morreu tanto para os judeus quanto para os gentios. Quem são os gentios? Nós, somos nós, certo? Aí então, quando Paulo vai falar em Romanos capítulo 2, a respeito do Israel de Deus, o Israel de Deus são aqueles que agora foram quebrantados por uma ação divina do Espírito Santo de Deus, que reconhecem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e vivem uma vida digna diante do Evangelho. Então, quando Paulo está falando aos romanos, na carta aos romanos, sobre Israel de Deus, ele não está falando do país. Israel, está falando da igreja, Israel de Deus. Quem são Israel de Deus? Todos os seus filhos. Ele não fala mais como povo judeu. Não é mais um povo escolhido. Uma nação escolhida. Agora é a igreja do Senhor. Entendeu? Agora é gentil e judeu que se prostra ao Senhor, que creem mediante a fé em Cristo Jesus, são o Israel de Deus. É uma sombra disso. Israel de Deus são todos aqueles que se prostram diante do governo do Espírito Santo de Deus, né? E esse chamamento de Paulo aí ao povo gentil era exatamente para resgatar a todos. Pedro também ministrou muito aos gentios, né? Especificamente para os gentios, para quê? Para que se cumprisse o propósito de Deus. Agora, nem todos que Paulo ministrou se prostraram. Por quê? Porque não aceitaram. Porque ele foi revelado a palavra de Cristo, foi revelado o Evangelho, mas muito por amar a si próprio, amar a sua vida, viraram as costas para o Senhor e disseram, não, eu não quero. Assim como tem hoje muitos, que já conheceram, que já tiveram experiências com Deus, que já receberam milagres de Deus, que já choraram, e obrigado Deus,
mas passados alguns dias eles viram as costas e dizem: Deus, obrigado, Mas não é quero um mais. propósito de Deus? O propósito é um só, que E todo quem sabe um propósito para que ele possa evoluir espiritualmente, mais para frente ele retorne aos pés do Senhor. o propósito do Senhor está, se não me falha a memória, 2 Timóteo 2,4. O desejo, o propósito do Senhor é que todos venham a ser salvos, que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, né? Então o Senhor morreu para que todos sejam salvos e conheçam. A salvação é só o início. Se a gente pensar em salvação como ponto final, nós temos um problema sério. Salvação é o início da caminhada com o Senhor e com o Evangelho. Somos salvos agora vamos dar uma resposta para essa salvação, né? Chegar ao pleno conhecimento, conhecê-lo para fazê-lo conhecido. E como que nós vamos conhecê-lo se nós estamos cheios do nosso eu? Essa soberba, essa arrogância, essa falta de se esvaziar de si mesmo, isso tudo é uma definição de vida. Eu decido viver assim. Não é porque o Senhor não se despertou a ele. Não, o Senhor já se despertou, o Senhor já se revelou, o Senhor já mostrou, mas tem pessoas que, infelizmente, eles não querem. E por que eles não querem? Daí é só o Senhor, daí é Deus. O Espírito Santo, ele convence, ele não obriga. Ele não é obrigado, ninguém é obrigado, é isso aí. O Espírito convence, ele não obriga ninguém a segui-lo, a se prostrar. Ele convence. Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós somos convencidos e nós demos uma resposta para essa ação divina. Nós demos uma resposta para essa salvação que nos chegou até nós. Por que nós amamos Ele? Porque Ele nos amou primeiro, certo? A ação é Ele faz, Ele se revela. Aí nós damos uma resposta. E por que tem pessoas que não dão respostas? Para que nós possamos nos aperfeiçoar junto com eles? Eu acredito que é porque são amantes de si mesmo, se amam demais. É o que Filipenses 3, 18 e 19 falam. Aí esses, a nossa função, independente de eles queiram ou não queiram, a nossa função é uma só: orar e clamar, para que eles possam ser despertados e ver o quê? Não um versículo bíblico, mas uma vida gloriosa, que é a vida de Deus, a vida de Cristo, né? E vendo, se prostrem e obedeçam. A palavra-chave aqui, obediência, é a obediência à palavra, é a obediência aos princípios. É impossível um ser humano que foi despertado, mas que ele não quer viver essa obediência ao Senhor, ele não vai desejar nunca o Senhor. Vai permanecer no engano. É governo, né? É um governo do engano. Então, porque senão é muito fácil, Tati, a gente colocar a culpa em Deus. É porque ele fala: eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, né? Então algumas coisas na minha cabeça assim começam a ficar. Sim. Mas não vou te segurar mais depois. Não, sim. Ele tem misericórdia de quem tem misericórdia. Mas quando se trata de misericórdia, está falando do amor. O amor dele. E aí ele deixa claro o amor dele. Por quem que ele amou? Ele amou só alguns ou ele amou todos? Eu creio. Ele amou todos, porém eu creio que Deus, né? Não sei quem sou eu também, né? Os propósitos de Deus, só Ele, só os intentos Sim. dele ninguém pode sondar. Mas eu acredito que Ele já fez isso justamente para que ninguém se glorie em si, para que a toda honra e toda a glória seja só dele. Isso ele deixa bem claro. Né? E todo momento, por mais que a gente faça, e por mais às vezes as pessoas não façam por algum motivo, ou por medo, ou por receio, ou porque começa e de repente fala não, né? A gente não sabe a experiência interna de cada um com Sim. Deus, né? A realidade, a verdade, né? De vida com Deus. E por isso que eu creio que Jesus deixou o único mandamento: amar o próximo como, porque só quem enxerga o íntimo A compaixão, o sentimento de compaixão como Cristo também, né? Mas quando eu li essa parte da ira de Deus em Romanos, a parte que ele descreve a ira de Deus, aí eu fiquei um pouco confuso. Nós vamos chegar lá, nós vamos estudar essa carta de Romanos. A ira é justiça. Nós vamos trabalhar com certeza essa carta de Romanos, que vai trazer muita clareza, e ela é muito profunda, e ela é gloriosa, né? Essa questão de não gloriar-se, é por isso que nenhum ser humano tem o poder de salvar a si mesmo, para não se encher de si mesmo, né? Para não se ensoberbecer de si mesmo, para que não haja essa soberba. Somente um tem o poder de nos salvar: Jesus Cristo. Somente Ele, né? Então, Ele se revelou.
A palavra do Senhor já deixa claro que Ele já se revelou, né, através da sua Escritura, através da sua igreja, através da natureza. Ele está se revelando em todo o tempo. Os céus declaram, o firme firmamento declara, tudo manifesta a glória de Deus. A questão é, estamos conseguindo visualizar isso ou não? E por que sim e por que não? Definição de vida. Isso é um tema muito glorioso, definição de vida. Definição de vida. É definição de vida, é tremendo, é glorioso. E é muito maravilhoso. Amém, queridos? Alguém quer colocar algo mais? Vamos seguindo então? Nós falamos que a igreja é uma comunidade de confrontação. Nós falamos quarta-feira passada que não confrontar, olha só, isso aqui é muito forte, que não confrontar aqueles que caem no pecado é uma atitude indigna da igreja de Deus, porque nós temos uma responsabilidade como igreja do Senhor. Perceba, não é como líderes, não é como pastores, é como igreja, filhos de Deus, pessoas espirituais. Nós temos que confrontar aqueles que caem nas teias do pecado, né? Não confrontar é uma atitude indigna da igreja do Senhor, né? E lógico que esse confrontar não é expor, não é humilhar a pessoa, né? E nós vamos falar daqui em diante, agora nós vamos continuar, que é como confrontar aqueles que caem no pecado. Como confrontar aqueles que caem? Essa é a parte C. De que forma que nós confrontaremos aqueles que caem no pecado? Porque aqui em Gálatas capítulo de número 1, nós temos uma orientação. Se for surpreendido por algum pecado, alguém for surpreendido, os que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Ou seja, deverão confrontar. É uma responsabilidade. Como, irmã Luzia? Pode falar aqui, por favor. Uma dependência muito perigosa para nós. Eu sou uma delas. Eu fico chocada ao momento que eu saio da minha casa para me vir para a igreja. Me dói no coração, pastor. Eu falar com pessoas, me virarem as costas, eu ver crianças brincando na rua, as mães não terem coragem de trazer as crianças para a igreja. Sim. Pessoas que eu conheci cantando hinos ao Senhor, virou só em prostituição. Hoje, alcoólico, eu passando na rua. Sim. O que fazer, Senhor? Primeiro ponto. Isto dói, pastor. Sim. Isto Sim. dói. A gente ama o próximo. Eu amo meus vizinhos. Sim. Ao lado, começam sexta, sábado, domingo, terminar segunda, daí trabalho no fim de semana, não deixam até ninguém dormir. Festa e barulho, festa e barulho. O que fazer com isso aqui, pastor? Orar. Orar e pedir para que o Senhor só se revele. Deus, Só só Deus. Deus. Só E Deus. disto aqui o mundo está tomado. Jesus falou muito claro, né? Tomado. Que os dias são maus. E é daqui para pior. Por isso que nós, como igreja e filhos de Deus, nós precisamos o quê? Nos posicionar na palavra de Deus e em Que Cristo Jesus. Pesado é para nós. Né? Então nós precisamos nos posicionar. Para quê? Para que nós tenhamos o quê? Essa autoridade que não vem de nós, que vem do Espírito Santo de Deus, para poder confrontá-los no momento que o Senhor preparar, no momento exato que o Senhor nos conduzir, para confrontar de que forma? Com mansidão. Com mansidão. Eles precisam ver a Cristo, até no confronto. Entenda, nós vamos entender o que significa essa mansidão. Então, como confrontar aqueles que caem? Primeiro ponto que nós precisamos entender, a confrontação precisa ser feito com absoluto espírito de amor. Porque só os espirituais
é que podem confrontar. E esse espírito de amor é resultado de um fruto que se chama mansidão, que nós estudamos lá no capítulo de número 5. Por quê? O confronto precisa ser feito com espírito de brandura. Essa palavra grega, brandura, que no original é praotes, ela aparece lá em Gálatas 5:23, como parte do fruto do Espírito. Mansidão. Essa é uma característica da verdadeira espiritualidade. Mansidão. Apenas os espirituais são mansos. Quem não é espiritual não é manso, irmão. Porque isso é um fruto que vem de Deus, expressa Deus. Você poder confrontar com amor, com mansidão, trazendo a verdade, confrontando com a verdade, mas constrangendo a pessoa com o amor de Deus. Eu volto a repetir. Oi? Isso é uma obra divina. A velha natureza não consegue. O homem natural não consegue. Por isso que Paulo diz assim, não é qualquer pessoa que pode confrontar, somente os espirituais. O que é um espiritual? É aquele que é governado, dirigido pelo Espírito e que manifesta os frutos do Espírito. Que era o nosso modelo, sempre será o Senhor Jesus Cristo, né? Então nós precisamos entender que o quê? A dureza, a insensibilidade e a hipocrisia não podem estar presentes no processo de confrontação. Por isso que isso é somente para os espirituais. E quando eu falo espirituais, não é uma classe específica, irmãos. Estou falando para todos os filhos do Senhor. O desejo do Senhor é que todos nós sejamos espirituais. Espiritual, nós falamos quarta-feira passada. Não é o que ora em língua estranha, não é o que pula, não é o que profetiza, não é o que tem o dom de cura, não é nada disso. Espiritual é aquele que se submete